Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 40.1. Uma aula que está aí muito bem posicionada no seu estudo da Física do primeiro ano. Digo isso porque você foi introduzido ao conceito de mecânica, ao conceito de referencial, estudou a posição, velocidade, aceleração dos corpos ao longo de uma trajetória, aprendeu a relacionar cada uma dessas variáveis com o tempo, depois foi apresentado a causa do movimento, começou a estudar as forças na dinâmica resultante das forças, depois viu que havia uma relação entre as forças e o deslocamento, conhecendo assim o conceito de trabalho, passou a levar em consideração o tempo que esse trabalho era executado, então entendeu o conceito de potência e mais para frente entendeu o conceito de energia, né? E agora você vai aprender a relacionar a força aplicada em um corpo, quando ele está em movimento, com o tempo de interação entre os corpos, ou seja, você foi apresentado lá atrás que a força era o resultado da interação entre os corpos, seja ela força de contato ou força de campo. Mas agora, independente se é de contato ou de campo, você vai ver que essa força aplicada no corpo e o tempo necessário para que ela interaja nesse corpo tem um nome, né, de uma nova grandeza que você vai conhecer agora. Ou seja, existe um pré-requisito para essa aula, você ter assistido ao vídeo o Teorema do Impulso, né? Mãozinha em Física, lá, número 18, tá bom? Então eu estou contando aqui que você já assistiu esse vídeo, já que é um pré-requisito para a aula. Mas, vamos lá, né? A aula em si, olha só, ela vai introduzir o conceito de impulso. Aí você fala assim, que nome diferente, né, professor? Impulso. Não é uma palavra nova do dia a dia, né? E aí a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Aí você fala assim, a palavra impulso, professor, do dia a dia é conhecida essa palavra, né? Por exemplo, assim, ele pegou impulso. Aí quando você fala assim, alguém ou alguma coisa pegou impulso, dá a entender que a pessoa andou para trás ali, alguns metros, né? Aí deu uma carreira e pulou. Aí falou, pegou um impulso. Ou então o carro vai sair com impulso, dá a entender que ele pegou um espaço de deslocamento, um espaço de aceleração e foi para frente. Ou seja, essa expressão, tomar impulso, ela é uma expressão do dia a dia e corriqueira, e agora você vai tentar conectar esse senso comum associado à palavra impulso com o significado físico de uma grandeza também chamada de impulso, tá bom? Então eu vou te apresentar a grandeza física impulso, e aí você tenta achar uma conexão com esse conceito físico no seu uso cotidiano da palavra impulso, tudo bem? Então se prepara e vamos nessa. Vamos lá. Olha lá, impulso. É muito comum observarmos objetos adquirindo movimento, né? Depois de serem, qual a palavra? Impulsionados pela aplicação de uma força. Então aqui, por exemplo, ele fala aqui, ó, sempre prometia ajudar os amigos. Aí ele imagina o seguinte, né? O Cascão está sentado aqui num balanço e a Mônica vai dar um empurrão nele, então ela vai aplicar uma força, né? E aplicar um impulso. Só que aí ele já ficou imaginando que nesse empurrão no balanço, ao invés de se mover o conjunto, né? O conjunto, ele e o balanço, na verdade, quem iria entrar em movimento ali rapidamente seria apenas o corpo dele, apenas o Cascão, né? Então, tá, a palavra impulso está relacionada com isso? Sim, está relacionada com isso. Porque ele pensa o seguinte, eu estou sentado sobre o banco, ótimo, existe a minha força-peso para baixo, ótimo. Existe também uma relação de uma força de atrito, né? Entre ali na região onde ele está sentado, né? A roupa dele e o próprio banco, tem um atrito. Aí ele fala, jamais isso iria acontecer, alguém vai empurrar e a pessoa vai sair para frente. Bom, dependendo, né, da força aplicada, essa força aplicada poderia o quê? Superar a força de atrito no contato entre a região onde ele estava sentado e o próprio banco, e ele seria então, olha a palavra, impulsionado para frente.
Ou seja, esse aí é um próprio receio do Cascão, né? Já que a personagem Mônica, né? A personagem Mônica, aí do Maurício de Souza, ela é conhecida pela sua extrema força. Então ela poderia aplicar uma força superior à força de atrito. De qualquer forma, olhando de novo aqui na ótica da física, você relaciona o impulso à aplicação de uma força, né? E essa aplicação de uma força também pode estar relacionada a movimento, aplicar uma força e adquirir o movimento, né? Então essa é a ideia que a tirinha traz para você refletir e pelo ato de você aplicar algo num balanço e ele se mover, sim, existe um conceito aí, né? Não tão obscuro, não está escondido o conceito de impulso, ele está visível. Só que a princípio, o que você enxerga é força, né? Se enxergar, alguém vai ter que aplicar uma força. Tem uma outra variável aqui, que não está tão explícita, que é o tempo necessário de aplicação dessa força. Ou seja, a Mônica vai empurrar o Cascão. Tá, no momento que ela aplica a força ali nas costas dele, quanto tempo dura essa aplicação da força? É isso que está implícito, né? Não é tão notado. Vamos lá, pessoal? Aqui, né, eu tenho uma pessoa praticando um salto, então sim, ela está tomando um impulso para realizar esse movimento, ou seja, os pés dela no solo realizam uma força para poder saltar, vamos dizer assim, né, para poder fazer essa manobra, ok? E nesse ato de saltar, de fato, há uma aplicação de forças, né, entre os seus pés e o solo, né? E ela dobra ali os joelhos, uma aplicação de uma força, e em seguida se impulsiona para fazer o salto. Há uma força aplicada, né? E também há um tempo necessário de aplicação. Ah, professor, então ela vai tomar um impulso, para realizar o salto. Eu consigo pensar aqui também em outra grandeza que nós estudamos aulas atrás, a quantidade de movimento. Ou seja, deve-se levar em consideração a massa que ela possui, e a velocidade que ela possui, ou seja, a própria quantidade de movimento. Então, realizar um salto como esse, realizar uma manobra como essa, pode ser de dança artística, não tem problema, ou o próprio esporte, é a aplicação do impulso. O ato do jogo de futebol, né, chutar uma bola, com certeza, é uma aplicação de impulso. Porque ao chutar uma bola, você aplica uma força, há, né, no sentido de existir, há um tempo de interação na aplicação da força, um tempo de interação entre o pé da pessoa e a bola, ok? E aí você tem uma grandeza, né, que é o impulso. Ou seja, algo é transferido ali. Opa, então a bola ganha movimento, certo? Ah, professor, mas é porque tem uma colisão também. É verdade, também tem uma colisão. Por isso que aplicar uma força em um determinado intervalo de tempo, e ao mesmo tempo, para fazer isso, existe uma colisão, faz você, de forma cognitiva, né, abstrair, achar uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Porque você viu em aulas passadas que ao falar em quantidade de movimento, você falou sobre colisões, né? Os corpos colidiam, um corpo batia no outro. E aqui é exatamente isso. Chutar uma bola é uma forma de colisão, né, entre dois corpos. Então há quantidade de movimento e, claro, também há impulso. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, uma bola ao ser chutada, uma demonstração de impulso. Uma manobra de parkour, né? Então aqui tem esse jovem realizando uma manobra de parkour e o exemplo dele equivale à mesma fala daquela moça realizando uma manobra de dança, né? Em que ela realizava um salto ali. Aqui ele também, para realizar esse movimento de parkour, ou seja, saltar sobre um objeto na praça, ele também vai exercer uma força no solo. O tempo necessário de interação dessa força deve ser levado em consideração. Eu também associo isso com a massa que ele possui, né? A massa que ele possui e a velocidade empregada. Então, olha, massa e velocidade está relacionado com quantidade de movimento. A força que ele aplicou, né, para se elevar e o intervalo de tempo de interação entre os seus pés e o solo para que ele saltasse, vamos dizer assim, essas duas variáveis
né, ou e deverá ser levado em consideração para definir o conceito de impulso, tá bom? Esse é outro exemplo. A decolagem em um porta-avião, tá? Mas na verdade a decolagem de qualquer avião está relacionado ao impulso também e à variação da quantidade de movimento, tá? Então, praticar parkour e fazer a decolagem de um avião leva-se em consideração o impulso ou variação da quantidade de movimento, tá bom? Eu estou falando bastante dessa grandeza, impulso, mas eu não mostrei ainda para vocês uma forma quantitativa, né, de estimar essa grandeza. Como assim, professor? Em outras palavras, uma equação, né, que permitisse calcular. Então, para que exista impulso, eu preciso o quê? Que tenha uma força atuando sobre um corpo. Essa força necessariamente tem que atuar o tempo todo sobre o corpo? Claro que não. Mas no momento que você aplica a força, preste atenção no detalhe, no fato de que uma força ao ser aplicada não é instantânea, que nenhuma colisão é instantânea. Aí você fala, como assim? Assim, para pensar um pouquinho. Vamos dizer que você vai praticar um esporte, né? Taekwondo, judô, boxe, qualquer coisa, um esporte, né, mais de defesa e ataque. Ao aplicar um golpe no adversário, mesmo que ele reaja ali rápido, no simples ato da colisão, você fala assim, eu apliquei 50 newtons no adversário. Tudo bem, mas entenda que se você gravasse isso e pegasse em câmera lenta, o máximo possível, você ia ver quantos décimos e quantos milésimos de segundo durou aquela interação do golpe, né? Ah, professor, então agora eu entendi. Então, para um corpo ter impulso ou ser aplicado um impulso sobre ele, eu olho para a força que foi exercida, mas eu também olho para o tempo necessário de interação. Se pegássemos alguém chutando uma bola com toda a força, né, que pudesse, necessário, né, você vai lá num campinho, aí grava você mesmo, seus colegas chutando uma bola, com toda a força que você conseguir, e você grava isso. Depois pega essa imagem e faz um tratamento audiovisual nela e pega a fração de tempo que o seu pé interagiu com a bola, até que terminasse a colisão. Você vai perceber que não é tão instantâneo assim, né? Porque a gente tem a percepção de que ao sofrer uma colisão, um corpo com outro, aplicar um chute, dar um soco, qualquer coisa nesse sentido, é rápido, né? Para a nossa percepção é rápido. No entanto, há um intervalo de tempo e a grandeza impulso leva exatamente em consideração esse intervalo de tempo de interação. Isso faz você lembrar lá daquela concepção, né? Uma concepção de Aristóteles, né? E depois uma concepção de Galileu, de que você não precisaria aplicar a força o tempo todo sobre o corpo para ele permanecer em movimento. De que bastava uma força aplicada inicialmente e aquilo seria o suficiente para ele continuar se movendo. A ideia aqui casa com o nosso conceito de impulso. De fato, você aplica uma força inicial por uma fração de tempo. E ele vai seguir com o movimento, ou seja, vai manter alguma velocidade, a menos que seja um sistema dissipativo ou ele perda energia, né, com o passar do tempo ali. Perfeito. Ainda sobre o impulso, para pensar. Se a força é vetorial, ótimo, ela é vetorial, e o tempo é uma grandeza escalar, se eu falo que o impulso pode ser obtido pelo produto, pela multiplicação da força em um intervalo de tempo, opa, o que se sobressai? O vetorial, né? Então aqui há a multiplicação de uma grandeza vetorial com uma grandeza escalar. O que se sobressai? Uma grandeza vetorial. Ah, professor, então o impulso é uma grandeza vetorial. Exatamente. Ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Existe um valor, existe uma direção e um sentido para ele. Esse impulso, né? Ele é medido em newtons segundo, né? Newtons ponto segundo. A força aplicada, exercida, medida em newtons. E o intervalo de tempo, né? Esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo da interação entre os dois corpos. Então, uma força foi aplicada, tá? Mas durante quanto tempo? Entendeu? Durante quanto tempo foi esse impulso, ok? No sistema internacional, olha só, o impulso é medido em
newtons segundo, né? Isso casa exatamente com o que tem aqui, ó, na equação. Como é força vezes intervalo de tempo, a unidade dele, newton segundo, tá bom? Correspondente. Bora lá, pessoal. Olha só, importante, aí já aparece alguém aqui chutando uma bola, né? Vai lá. E um vetor, o impulso possui a mesma direção e sentido da força que o causou. Aí você fala, por que isso, professor? Como é que nós temos certeza disso? Como é que nós temos certeza disso? É simples. Impulso é força multiplicada pelo intervalo de tempo. O impulso é um vetor, certo? A força é um vetor. E o intervalo de tempo é um escalar, ou seja, é só um número, ok? O intervalo de tempo é uma grandeza maior do que zero, ou seja, portanto, ela é uma grandeza positiva. Portanto, ao ser multiplicada pela força, ela apenas altera o módulo do vetor força, tá? Então, força é um vetor. Se eu multiplico um valor positivo pela força, eu apenas vou estar aumentando o quê? O vetor. Ou seja, a direção dele permanece a mesma, o sentido permanece o mesmo, no entanto, o módulo aumenta. Então, por isso que nós podemos dizer que o impulso possui a mesma direção e o mesmo sentido da força que o causou, tá bom? Agora o módulo não possui o mesmo módulo, porque a multiplicação da força pelo intervalo de tempo vai dar o quê? Um valor diferente do valor original da força, tá bom? E aí vamos a um exemplo agora. Em um clássico do final de campeonato de futebol porto-velhense, entre times da cidade, o professor Décio chuta a bola aplicando-lhe uma força de intensidade 600 newtons em 0,1 segundos. Então ele chutou com a força de 600 newtons e o tempo de interação foi 1/10 de segundo. Em direção ao gol, vendo o lance, o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Determine a intensidade do impulso do chute que o professor Décio dá na bola para fazer o gol. Então aqui uma questão bem tranquila, né, pessoal? Dentro do enunciado, ele fala para você a força que foi exercida e dentro do enunciado ele fala o intervalo de tempo, né? Então, como ele quer um impulso, é simplesmente a multiplicação de uma pela outra, ok? Então vai ficar assim, vamos lá. Você destaca, né, lá do texto, as forças, né? Força 600 newtons e o intervalo de tempo 0,1 segundos, ou seja, 1/10 de segundo. Impulso é a multiplicação da força pelo tempo. Então, impulso vai ser o produto de 600 multiplicado por 0,1, tá? E aí isso aí vai dar quanto? Vai dar 60, né? Aí como assim, professor? 600 vezes 0,1 é equivalente a 1/10, né? É 1/10. Então 600 multiplicado por 1/10. 1/10, aí ó, corta um zero aqui, sobra 60, né? Então a resposta 60. 60 é o quê? Como a força está em newton e o tempo está em segundos, então fica 60 newtons segundo, tá bom? Correspondendo aqui, ó, a nossa letra C. Questão tranquila, tá bom? O impulso também pode ser encontrado através de representações gráficas. No gráfico de uma força constante, o valor do impulso é numericamente igual à área entre o intervalo de tempo das interações. Ah, professor, então esse assunto eu também vou ter que falar de gráfico, é? Bom, a matemática é uma ferramenta, né, dentro da física, então, naturalmente, de vez em quando a gente usa gráficos, faz parte. Então, olha só, na vertical eu estou representando a força aplicada e na horizontal eu estou representando o tempo. Bom, você viu lá que impulso
a equação do impulso. Impulso é igual a força multiplicada pelo intervalo de tempo. E aqui, se eu tenho uma força constante, e eu pego quaisquer dois pontos do tempo, por exemplo, T1 e T2, o intervalo entre eles é o meu intervalo de tempo. Ok. Aí se eu multiplicar a base, que é ΔT, pela altura, que é F, né? Base vezes altura, vai dar a área desse retângulo aqui, ó. Ah, professor, então tá certa a definição. Claro que tá certa. O que ela está dizendo para você? Que a área abaixo dessa curva é numericamente igual ao impulso, né? O impulso não é a força multiplicada pelo intervalo de tempo? Então, ó, base, ΔT. Altura, F. Então, multiplica um pelo outro, você vai ter o próprio impulso, né? Então tá aqui, ó. A área abaixo da curva é o produto da força pelo intervalo de tempo, mas se você trocar aí a ordem, tá? É irrelevante, tá bom? Você pode multiplicar o valor da força pelo intervalo de tempo e funciona, tá tudo certo. Mas você também pode multiplicar a base pela altura, que não tem problema, tá? No produto você pode inverter essa ordem aqui. De qualquer forma, isso é equivalente ao teu I, né? O seu impulso. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui o gráfico, ó, e tá aqui a expressão. Manda na tela rapidinho. Vamos lá? Olhando aqui na tela, eu dizer o seguinte, professor, isso aqui é um retângulo, certo? É um retângulo. Retângulo, eu calculo como sendo assim, a altura vezes a base, né? Mas pode ser base vezes a altura. Olhando para a figurinha aqui, esse intervalo de tempo é a sua base. Esse pedaço todo aqui é a sua altura, né? Aí quando você multiplica a base pela altura, ou a altura pela base, não tem problema, a sua altura vai ser o quê? A sua força. E a sua base vai ser o quê? O seu intervalo de tempo. Aí você fala, opa, eu conheço essa expressão. Força multiplicada pelo intervalo de tempo é o meu impulso. Impulso é a força multiplicada pelo intervalo de tempo. Então, como essa equação coincide com essa, o que eu posso dizer? Que a força é igual à área? Não, não, tá? Cuidado. Eu posso dizer que essa equação é igual a essa. Eu posso dizer que a força, né? O impulso é igual à área? Não, eu não posso dizer isso. Sabe por que não? Porque área é um entendimento matemático, área de uma superfície, ok? E impulso é uma grandeza física. Então eu não posso dizer que a área é igual a impulso. O que eu posso dizer é que a área é numericamente igual ao impulso. Manda na tela rapidinho. E aí o conceito fica correto, né? Eu dizer assim, ó, a minha área, aí eu coloco o sinal de igual, um Nzinho em cima e o impulso bem aqui. Então, significa isso. A minha área é numericamente igual ao impulso. São dois conceitos diferentes, no entanto, nesse caso, numericamente eles são iguais, tá bom? Dando sequência, exemplo 2. Dado o gráfico a seguir, que representa a variação da intensidade da força em função do tempo, calcule o impulso no intervalo de 0 a 16 segundos. Nesse caso, perceba que a força nem sempre foi constante, tá? Nesse caso aí eu não posso dizer assim, olha, a força ficou constante o tempo todo. Não, na verdade não. Na verdade, ela começa com 40 em 0 segundos, tá? Aí ela permanece 40 durante os 10 primeiros segundos e depois de 10 segundos até 16 segundos, ela cai de forma linear. Ó, a força reduziu de forma linear. Aí você fala, e agora, professor? Nesse caso, como é que faz? Aí você vai utilizar os seus conhecimentos de matemática e geometria plana. Você pode calcular a área desse retângulo aqui e calcular a área do triângulo e somar as duas. É uma possibilidade. A outra possibilidade, se você lembrar, é você lembrar da equação da área do trapézio. Então você pode fazer um cálculo só também com a área do trapézio e tá tudo certo, tá bom? Então tem esses dois caminhos aí, vamos pensar assim. Vamos lá, vamos nessa. Olha só. Então, inicialmente iremos separar, né? Ela vai ficar assim, um retângulo e um triângulo. O retângulo, tá aqui em verde,
é a nossa área 1. Então eu vou multiplicar a força, que é constante, pelo intervalo de tempo. A força, 40, tá aqui, ó, força, 40, né? A base, olha a base, de 0 até 10, 10, o intervalo de tempo. Então, 40 multiplicado por 10, a sua área 1 é 400. Ok, resolvida essa parte. Agora ficou faltando a outra parte, o triângulo. O triângulo, tá aqui em azul, ele tem uma outra equação, né? O triângulo, vamos colocar aqui, né? A área do triângulo é a base multiplicado pela altura e dividido por 2. E aí vamos olhar com calma aqui e identificar, né? A base do triângulo de 0 a 16, a altura vai de 0 a 40, tá? Então, vai ficar assim, ó. Base, né? 16 menos 10, esse intervalozinho aqui, ó. A altura é 40. Então, você vai lá, 16 menos 10 dá 6, multiplica por 40, vai dar 240 e divide por 2, obtém uma área de 120. Agora que você já sabe a área do retângulo e a área do triângulo, tu quer a área total, correto? Então você vai somar as duas áreas. A área total, vamos lá. O que ele quer saber é isso aqui, né? A curva é essa toda aqui, ó. Então a área correspondente é a área total, né? Abaixo da curva. Então a área total vai ser a soma da área 1 do retângulo com a área 2 do triângulo. Então vamos somar 400 mais 120. Obtemos uma área de 520. Mas agora, eu não vou mais tratar isso como área. Vamos voltar para a física, né? E essa área aí é numericamente igual ao quê? Ao impulso. Vou colocar assim, a área numericamente igual ao impulso. Então, já que essa área foi encontrada, o meu impulso vai ser 520. 520 o quê? Newtons segundo, que é a unidade do impulso. Tudo bem, pessoal? Dando sequência. Relação entre o impulso e a quantidade de movimento, que é uma grandeza que nós já falamos, né, em aulas passadas. De mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Então, olha só que interessante. Aí, tem mais uma equação aqui, né? Impulso, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, após, né, a aplicação da força, aí menos antes da aplicação da força. Variação da quantidade de movimento. Que também pode ser reescrita como impulso é igual a ΔQ. O teu delta, você já sabe, delta significa variação. Então, impulso é igual a ΔQ, impulso é a variação da quantidade de movimento, ok? Então, olha só. E aí a gente já relaciona com o esporte, né? A relação entre o impulso e a variação da quantidade de movimento tem aplicações em muitos acontecimentos do nosso cotidiano. Por exemplo, olha só, borrachas lisas ficaram cada vez mais populares, né? Em geral, as borrachas de pino normalmente oferecem mais controle, mas menor variação de rotação. Por outro lado, a borracha lisa tende a dar-lhe mais rotação e velocidade com menos controle. E aí é uma relação do material que você vai revestir a sua raquete e o seu tempo de rotação e tempo de duração na interação entre a raquete e a bolinha de ping-pong. Outro exemplo, olha aí, temos aí algumas pessoas aplicando força e tentando aí dar mobilidade a esse carro, né? Então será que foi uma pane seca? O que aconteceu, né? De qualquer forma, eles estão ajudando a movimentar o carro aqui, ó. Ah, professor, eles estão aplicando força. Claro, visível, né? Esse aqui não, tá só olhando. Mas, ó, tem pessoas aqui fazendo força de verdade e alguém lá no volante, ó, guiando. O que isso tem a ver com o conteúdo? Vamos lá. Quanto mais tempo levarmos para empurrar um carro, mesmo que não aumente a força aplicada, maior será o impulso sobre ele. Vamos nessa? Vamos colocar isso de uma forma, né, que fique mais claro. Impulso
é força multiplicada pelo intervalo de tempo. Esse cara aqui, né? O primeiro é uma força F, o outro uma força F, o outro uma força F, né? Aí, ok, todas as forças aplicadas na mesma direção e sentido. Digamos que os três apliquem uma força resultante, né? Que vai ser uma soma das forças, força 1 mais força 2 mais força 3. Aí eles vão ter uma força resultante, tá bom? Ótimo. Essa força é constante, tá? A nossa força resultante. Se eles passam mais tempo aplicando essa força, maior será o impulso. Ah, professor, então isso é uma relação direto proporcional, tá? Se eles mantiverem a força constante, quanto mais tempo de interação entre eles, a fonte da aplicação da força de contato, né? E o tempo necessário para essa força de contato acontecer, o impulso será maior, direto proporcional. Por outro lado, se eles aplicassem essa força no intervalo de tempo menor, o impulso também seria menor. Isso aí é um exemplo clássico, né, do dia a dia. Mas tem outros, olha lá. Cadê a nossa canetinha? Goleiros usam luvas, né? Por quê, professor? Aí você fala assim, não, a luva é para proteger o jogador. Pô, também. Mas aí é que tá, né? Como que protege? Olha a explicação aqui, ó. Eles usam luvas e essas luvas aumentam o tempo de interação entre as mãos e a bola. Olha, então se eu diminuo o ΔT, né? Minimiza a força de impacto. Então tem a ver com o impulso também, lá na equação, né? Aumenta o tempo de interação, minimizando a força de impacto. Então aqui um jogador está com a luva aqui, ó, segurando, agarrando a bola, e o outro jogador, né, é hóquei, ele está segurando, vai segurar o disco, na verdade, né? Essa fotografia foi imediatamente antes da colisão. Então ele vai segurar o disco. E ele está com uma luva bem grossa, então bem felpuda. Então ela vai aumentar o tempo de interação entre a luva, que está na mão dele, e o disco, minimizando a força média aplicada aí, tá bom? Vamos nessa! Então, vou colocar assim, né? A luva e a mão. A luva vai aumentar o tempo de interação, o que significa que a força média vai diminuir. Exemplo 3. Turma da Mônica. Na primeira cena, no primeiro quadro, o Cebolinha está sendo lançado parabolicamente aqui, ó, obliquamente, numa parábola. Zoom! Aí voa, aí cai numa árvore. Plof, né? Aí aparece aqui com a língua para fora. Em seguida, a Magali também é lançada obliquamente numa trajetória parabólica. Zoom! E aí, em seguida, tibum, né? Cai na água. E aí ela aparece aqui na água também, exausta, cansada, né? Com a língua para fora. Depois, o Cascão é lançado obliquamente, também numa trajetória parabólica, cai nos arbustos. Tum! E aparece aqui com folhas na cabeça, vendo estrelinha e com a língua para fora. E aí, na última cena, a Mônica aparece aqui sem graça, né? Uma risada meio sem graça, mostrando que ela é a fonte, né, do impulso que foi dado nos colegas. Esse impulso que levou eles aí tão longe. Se imaginarmos que os três amigos da Mônica tivessem as seguintes massas: o Cebolinha, 43 kg, o Cascão, 37 kg, a Magali, 34 kg, e todos eles estivessem inicialmente em repouso. Mônica, ao sentar na gangorra, lançará os três amigos para o alto, com forças do mesmo valor. Vamos supor que Mônica usa a mesma força em todos os casos, e no lançamento, o tempo de interação entre cada uma das crianças e a gangorra seja de 0,09 segundos, né? 9 centésimos de segundo. Ok. E aí esse é um exercício adaptado, né? Retirado adaptado do livro didático Conexões com a Física. Qual dos amigos da Mônica, ao ser lançado, terá a maior quantidade de movimento? Bora lá.
O impulso é determinado pelo tempo de interação da força aplicada e a própria força aplicada. Em todos os casos, não houve mudança dessas duas grandezas físicas. Portanto, a quantidade de movimento vai ser a mesma, porque a força aplicada no enunciado fala que é o mesmo e o tempo de interação também o mesmo. Então, a quantidade de movimento vai ser a mesma. Na B, se a Mônica pudesse imprimir a gangorra uma força de valor equivalente a 2.000 newtons, calcule a velocidade com que cada criança irá adquirir. E aí nós levamos em consideração que o impulso é a variação da quantidade de movimento, né? Que vai ser a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Do lado direito da equação, o impulso é o produto da força e do intervalo de tempo, tá bom? Como ele fala no enunciado que as crianças estavam em repouso, a quantidade de movimento inicial é zero. E aí a equação fica mais simples. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, que é zero. Substitui força 2.000, o tempo de interação 9 centésimos de segundo, 0,09. Faz o produto das duas, multiplica, né? Multiplicou, então deu 180, é a quantidade de movimento final. 180 é o quê? Quilogramas metros por segundo, tá? E olha só, como quantidade de movimento, né? Como quantidade de movimento é massa multiplicado pela velocidade, eu posso escrever a velocidade como sendo a divisão da quantidade de movimento e a massa. Então fica assim, a quantidade de movimento é 180 kg metros por segundo, ok? E aí a massa da Magali, 34 kg, logo a velocidade dela vai ser 180 dividido para 34. Te dando aí, ó, 5,29 aproximadamente. Multiplicando por 3,6, vamos ter aproximadamente 19 km por hora para a Magali. Para o Cascão, 37 kg. Divide 180 para 37, obtém aproximadamente 4,86 km. Multiplica isso aí por 3,6 para ter uma resposta em km por hora e obtemos aí aproximadamente 17,5 km por hora, velocidade do Cascão. E o Cebolinha? É o mesmo procedimento, pega o 180, divide por 43, acha a velocidade em metros por segundo, multiplica por 3,6 e encontra a velocidade em km por hora, 15,1. Vimos que, mesmo que cada criança possuísse a mesma quantidade de movimento, não implicou em ter a mesma velocidade. Portanto, quanto maior a massa, menor a velocidade adquirida. O Cebolinha, com maior massa, foi o que apresentou a menor velocidade. Se fosse uma prancha, ela seria visivelmente deslocada para trás. Se você vai andar na prancha, há a conservação da quantidade de movimento. E num navio, né, de várias toneladas, o efeito da variação da quantidade de movimento sobre ele é praticamente imperceptível. Então, podemos escrever matematicamente a conservação da quantidade de movimento como variação da quantidade de movimento. Para o caso do navio, né, variação praticamente igual a zero, o que implica dizer que a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é igual a zero, o que implica dizer que você iguala os dois, né? Quantidade de movimento final igual quantidade de movimento inicial. E aí um exemplo clássico, um casal dançando numa pista de gelo, o homem possui massa 80 kg e a mulher massa 60. Se no momento em que o homem soltar a mulher, adquirir uma velocidade de 1 metro por segundo, e sabendo que os dois adquirem a mesma direção, mas sentidos opostos, qual a velocidade adquirida pela mulher? Então aqui levamos em consideração a quantidade de movimento, né, dos dois. Então massa da mulher vezes velocidade da mulher, massa do homem vezes velocidade do homem. Substitui 60 vezes V igual a 80 vezes 1. O que vai te dar então a velocidade igual a 80 dividido para 60, 1,33 metros por segundo, né? Então vai ser aí, ó, a nossa letra B. Ou seja, conserva-se a quantidade de movimento e aí 1,33, né? O homem possuía 80 kg, sai com apenas 1 metro por segundo. A mulher possuía uma massa menor, 60 kg, saiu com a velocidade maior. Tudo bem, pessoal? Vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.